Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa fraterna de amor e caridade que nos dá a oportunidade, abre suas portas para que possamos aqui ter alguns minutos em reflexão e estudo a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Saudações também a todos que nos acompanham agora pelas redes sociais, pela Rádio Boa Nova, que possamos ter uma reunião muito esclarecedora que possa nos auxiliar na compreensão dos ensinamentos do Mestre. Mas, como sempre é necessário, quando nós estamos tratando de assuntos espirituais, com um cunho de aprendizado mais elevado, nós iniciarmos por uma prece, por uma reverência aos bons amigos espirituais que neste momento se colocam à disposição de nos auxiliar em tudo que nós queremos e tudo que nós precisamos para uma vida melhor. Assim eu convido a todos neste instante, de onde estiverem, para se acomodarem confortavelmente em seus lugares. Aqueles que acharem mais confortável fechar os olhos, trazer a imagem de Jesus da forma como lhe for mais conveniente, mais confiável. E vamos elevando nosso pensamento e prece até Ele. Amado Mestre, estamos aqui hoje reunidos em Teu nome. Sabemos que ao estarmos juntos, a nossa força aumenta e a Tua palavra toma maior vertente diante de nós. Podemos assim compreender melhor os Teus ensinamentos, acalmar o nosso coração, receber a consolação e todo o auxílio necessário. Por isso, Mestre, pedimos, fica conosco durante toda essa reunião, nos inspira nas melhores palavras e no melhor entendimento, para que possamos assim transformar a nossa vida, da nossa família e do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. O tema proposto para nós estudarmos no dia de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe. Mas, inicialmente, eu gostaria de trazer uma reflexão de uma pesquisa que foi realizada no ano de 2019 pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, somente para que a gente possa entender qual foi o sentido da mensagem de Jesus de Nazaré quando traz essa lição, honrar pai e mãe. O que é que nós estamos fazendo e agindo enquanto filhos, todos nós somos, perante aqueles que nos proporcionaram a possibilidade de estarmos aqui encarnados? E quais são as relações que envolvem este vínculo de pai e de filho, na visão material, na visão atual, na visão da sociedade e também na visão espírita, na visão divina do papel desses atores que se dispõem a nos dar e propiciar uma oportunidade de vivenciarmos mais uma encarnação. Não tem como nós falarmos a respeito de pais e filhos sem relacionar diretamente ao assunto família. E mais especificamente, o alvo dessa pesquisa eram os problemas mais comuns enfrentados pelos cidadãos. Em torno de 2.000 pessoas entrevistadas naquele ano de 2019, 52% aproximadamente disseram que os problemas que estavam mais atormentando, com maiores dificuldades naquele momento, eram relacionados a problemas de família. Com isso,
a pesquisa aprofunda um pouquinho mais um tema. E quais são destes problemas aqueles que mais apareceram no relato dos entrevistados? Conflitos parentais por causa de finanças, conflitos entre pais e filhos por causa de dinheiro, infidelidade dos pais, o ponto de vista de educação dos filhos, onde os pais divergiam, e as decisões que eram tomadas somente de forma unilateral, dentro desse aspecto do conflito que estava existindo entre os moradores daquela mesma casa, daquele mesmo lar. Outro ponto, comunicação familiar pobre, o que significa uma comunicação superficial. Bom dia, boa tarde, boa noite, nenhuma conversa mais profunda sobre como está se sentindo, o que está acontecendo, o que se passa com você, como está seu relacionamento, como você está indo na escola, quais são as dificuldades que você está enfrentando, nada disso, apenas conversas superficiais. E quando não eram conversas superficiais, tratavam-se aos gritos, aos berros e aos xingamentos, porque a paciência e a tolerância pela divergência de idade de entendimento era muito grande. Luta de poder entre pais e filhos. Uma coisa que num passado mais distante não era tão questionável, a autoridade dos pais perante os filhos, parece que nas últimas gerações, nas gerações mais recentes, pelo menos nas duas últimas, nos últimos 40 anos mais ou menos, começa a ter uma inversão nesse papel da autoridade dos pais perante os filhos. Talvez porque os pais de antigamente, de mais de 40 anos atrás, cresceram sob uma disciplina muito rígida, onde, quando os adultos iam conversar, a criança até tinha que sair da sala, porque agora era a conversa dos adultos. Talvez por essa rigidez, estamos aqui especulando, pensando, refletindo, houvesse uma certa tendência desses pais agora quererem dar mais voz aos filhos. Mas quando não se tem uma medida e quando é o começo de um caminho a ser trilhado, muitas vezes pode errar na dosagem, dando uma interpretação para os filhos de que agora também eles podem subir o tom quando entendem necessário. E essa atitude por parte de quem não é tão experiente como os filhos ainda que estão iniciando a sua jornada. E os pais que já são mais adultos, mas a experiência de dar liberdade aos filhos parece ser uma dificuldade na limitação, há conflito, para que se pudesse se estabelecer um meio termo, mas até que isso aconteça, muitos conflitos vão existir. Do ponto de vista da psicologia, já é sabido que a vida adulta é altamente influenciada pela relação que essas crianças, esses novos adultos, tiveram na sua infância, na relação que eles tinham com os pais e na relação que eles presenciavam dos pais como casal, uns com os outros, independente de morarem na mesma casa ou não, sem nenhuma diferenciação, somente a observação do conflito que tinha quando essa pessoa, esse jovem, se torna um adulto, o impacto que realmente é definitivo e constatado por diversos psicanalistas, que tem um impacto muito grande no comportamento desse adulto, aquilo que ele passou na infância ou que ele presenciou. E que tipo de impacto isso causa? Nos relacionamentos conjugais futuros, relacionamentos amorosos, a dificuldade de entender o papel de cada um, de ouvir, de se tratar talvez sem ter os gritos e os berros, a dificuldade de respeitar, de entender a posição do outro, muito centralizado no eu, e também no relacionamento com os seus filhos no futuro, já que eles não conseguiram, num passado recente, estabelecer os limites entre até quando o pai e a mãe são autoridade e até quanto o pai e a mãe
são amigos. E isso influencia muito a fase adulta de todos nós. Então, uma grande maioria de nós pode ter crescido nesse contexto. Pois bem, será que isso é um problema dos dias atuais? Será que isso é uma questão que veio à tona somente neste momento? Por que é que Jesus, há 2000 anos atrás, coloca como um dos 10 pontos mais importantes quando ele diz: conheceis os mandamentos, não mateis, não adultereis, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus repete o que Moisés trouxe lá 1800 anos antes ainda, por força dos 10 mandamentos. Honrar teu pai e tua mãe. Por que é que essa lição já vem de tanto tempo? Essa atenção de tanto tempo? Se é que é uma coisa que deveria ser uma atitude natural nossa. Porque, vejam, os nossos pais nos deram a vida. Passaram noites em claro, cuidando de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje com saúde, com atenção, com educação, com boa alimentação. E nós chegamos até aqui. Da forma deles, fizeram o melhor que eles puderam para que a gente pudesse estar aqui. Por que é tão difícil que a gente compreenda, dado os dados das estatísticas, de que deveríamos ter maior compreensão, maior submissão, maior respeito para aqueles que nos deram tudo isso? É um conflito que transcende qualquer explicação material, qualquer explicação pelas razões das quais as pesquisas são feitas, para que a gente possa entender o contexto atual. Pela lógica, isso nunca deveria acontecer, porque seríamos automaticamente gratos aos nossos pais por tudo que eles nos fizeram. Mas nós não temos gratidão. E gratidão é um outro ponto importante que nós precisamos trazer para iluminar um pouco mais o nosso pensamento de hoje. Existem 2 tipos de gratidão. Existe um tipo de gratidão que é uma gratidão passiva. O que é uma gratidão passiva? Uma gratidão passiva é aquela quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida, uma coisa excelente, uma coisa grandiosa. Eu encontrei o emprego que eu queria, eu consegui ter um bom relacionamento, consegui conhecer a pessoa que eu queria conhecer. E essa pessoa também está com os mesmos propósitos que eu. O meu filho nasceu, está tudo bem. Gratidão passiva. Eu já sou naturalmente grato por aquilo que acontece. E existe um outro tipo de gratidão que nós não damos muita atenção, mas é essa gratidão que traz a maior sensação de felicidade para as pessoas, segundo os neurocientistas, que é a gratidão ativa. Ou seja, eu paro sempre, alguns minutos, todos os dias, para pensar em coisas que eu deveria ser grato e que estão me passando desapercebido. Como se fosse uma obrigação divina me dar tudo que ele me dá. A possibilidade de respirar, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de ter uma família. No nosso dia a dia, nós vamos esquecendo desses pequenos benefícios que recebemos todos os dias, quando realizamos uma tarefa, quando conquistamos algo mais na nossa profissão, ou um trabalho que dá certo, um reconhecimento, pequenos atos de gratidão que deveríamos ter esse reconhecimento, mas vão se passando ao longo do tempo. Ou seja, nós não temos o hábito de agradecer. Nós não temos o hábito de agradecer também aos nossos pais, em consequência dessa nossa falta de hábito de agradecer, pela oportunidade que eles nos deram da vida, que já seria muita coisa, pela oportunidade deles terem nos educado, ou um ou outro, se algum foi ausente, pela oportunidade de termos tido o alimento, pela oportunidade de termos tido o amparo, recursos para podermos estudar,
Se não tivemos essa ou aquela escola, nós tivemos a escola que pudemos, tivemos o material, tivemos os professores, tivemos a educação, chegamos até aqui. Nos esforçamos também, mas contamos com muitas e muitas pessoas no meio desse caminho, inclusive e principalmente aos nossos pais. Mas nessa nossa vida diária, corrida, que todos nós costumamos falar, nós não agradecemos essas pequenas coisas, o que faz com que a gente só espere uma coisa muito grande acontecer na nossa vida para que a gente possa agradecer. E esse reconhecimento dos pais também falta por essa nossa falta de atitude de gratidão. Mas o que a doutrina espírita tem para explicar este ensinamento, que foi trazido por meio dos 10 mandamentos e depois ratificado por Jesus de Nazaré? Diz o ensinamento que a piedade filial é o mínimo do amor que um filho poderia ter para com os pais, que é o reconhecimento, o respeito, a atenção necessária, a aceitação das suas posturas, mesmo que equivocada. E aqui é um reconhecimento que cabe para qualquer situação. Eu não preciso concordar com os valores do outro, mas eu preciso entender e aceitar que ele tem os seus valores. As consequências desses valores, se são bons ou se são ruins, este é um julgamento que não cabe a mim. Esse é um julgamento que cabe a ele junto com a sua própria consciência, que vai medir as consequências dos seus atos ao longo da vida. Se nós tivermos pais que não foram tão presentes ou tão bons exemplos assim, não é a nós que cabe o julgamento que possamos fazer dele. A piedade filial manda que, se eu tenho que ter a caridade para com o próximo, para com um estranho, perdoar as ofensas do outro, esquecer as coisas que acontecem, não que esquecer seja perdoar, são coisas diferentes. Esquecimento pode ser até um problema, uma doença, e não quer dizer que existiu o perdão definitivo. Mas se eu busco, por meio da caridade, entender o perdão dos erros dos outros, por que é que eu não teria que ter a mesma atitude, no mínimo, para com os pais que erraram comigo? Assisti-los em suas dificuldades, proporcionar-lhes o repouso na idade madura e até mesmo alguns cuidados especiais. Porque, enfim, se nós estamos aqui, é devido a eles. Seria natural que nós tivéssemos essa atitude. Já que não é de uma forma natural, dá para explicar situações tão complexas que ocorrem na família. Vamos voltar lá na pesquisa. 52% dos problemas de mais de 2.000 pessoas entrevistadas, ou seja, metade das pessoas, 1.000 pessoas que foram entrevistadas numa amostragem, detectaram, relataram serem problemas, os maiores problemas deles, problemas familiares. O que é que o Espiritismo enxerga que seja a nossa família? Então, primeiramente, todos nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Nós fomos criados por Deus, não fomos criados pelos nossos pais. Os pais, na nossa existência atual, foram instrumentos para gerarem o nosso corpo físico. Mas o espírito que habita aquele bebezinho já tem uma longa história, uma longa jornada. E assim somos nós. Viemos desta longa jornada com muitas e muitas experiências e com muita bagagem. Nada que foi feito exatamente somente nessa única existência. Pois bem, nessas outras existências que eu tive, de muitas atitudes que eu já tenho nessa e reconheço que erro, vamos pensar o que teria sido numa existência anterior. Esse espírito que eu sou está num processo de evolução.
E o processo de evolução é justamente eu me relacionar com o mundo material sem ser do mundo material. Parece que Paulo de Tarso disse isso, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Atenção de que nós não somos seres materiais e não estamos sujeitos a tudo que o nosso corpo deseja e quer. O que deveria mandar não são os impulsos e o desejo que o corpo precisa, mas sim o que a minha mente, o que a minha consciência determina que eu faça. Se eu faço alguma coisa sabendo que ela está errado, mas naquele momento está muito gostoso e eu faço, eu sei que aquilo está errado. E eu fiz. E a minha consciência cobra aquilo que eu fiz. Quando nós desencarnamos e chegamos no mundo espiritual, nós chegamos somente com aquilo que nós levamos daqui. E não é o corpo físico, senão os cemitérios não estariam cheios e os crematórios. O corpo não segue conosco. O que segue é exatamente a nossa consciência. Com tudo aquilo que fizemos, com todos os nossos medos, angústias, decepções, conquistas, amores e desafetos. Todas as pessoas que nós gostamos estão junto conosco. A nossa mente amorosa perante essas pessoas nos conecta no mundo espiritual de forma mais intensa. Mas, na mesma medida, na mesma proporção, na mesma intensidade, a nossa mente também se conecta com aquelas pessoas que foram meus desafetos, com as pessoas que eu não consegui perdoar, com aquilo que eu sofri, que eu falei que eu vou perseguir até o último dos meus dias, se é que vai existir um último dia. O ódio, o rancor, a mágoa, que não ficou esquecida, também seguirá comigo. Mas ao chegar neste mundo diferente, com toda essa mágoa, com todo esse rancor, não consigo esconder lá no plano espiritual tudo isso. Então, eu preciso de uma oportunidade para poder reparar, para poder ajustar, pelo menos tentar ajustar esse sentimento equivocado que eu tenho perante aquela pessoa. Agora, pelo nosso raciocínio lógico, qual é o meio, o caminho mais próximo de eu reparar um erro com uma pessoa, se não estar na mesma família? Pronto. O encadeamento da lógica vai fazer com que automaticamente eu tenha a convicção de que as relações familiares não podem ser só amores. Embora existam muitos afetos queridos para nos auxiliar o quê? Nas reparações. Por esse motivo, por isso é que nós nos damos muito bem com algumas pessoas da nossa família, uma afinidade muito grande, e com outras quase nada. Quando tem aquelas que nós temos alguns afetos. Mas são aqueles que vão nos dar suporte para conseguir conquistar a reparação que eu preciso dentro da mesma família. Quando nós estamos diante de uma dificuldade familiar, não é só um empecilho na minha vida, não é uma pessoa que me atrapalha, é uma oportunidade de reparação. É uma oportunidade de tentar refazer um laço que ficou perdido lá atrás e eu nem sei porquê e nem quero saber. Mas esse é o momento e essa é a oportunidade de reparar essa situação e de criar este laço mais afetivo. Fazendo isso, eu vou me descarregando das algemas que me prendem. Eu vou me desprendendo, eu vou soltando essas algemas, que são rancor, mágoa, e vou seguindo em frente na minha evolução. Vou conquistando mais e mais degraus na minha evolução, porque vou aprendendo a amar. Depois que eu aprendo a perdoar, não tem como regredir. Eu já aprendi a perdoar. Então, eu perdoar esse ou aquele é indiferente. O ato, a atitude é o mesmo. Fazemos todos parte
e essa consciência é importante que a gente tenha, que nós todos fazemos parte de uma mesma família, a família espiritual. Por isso que se diz, somos todos irmãos. Irmãos perante quem? Perante o Criador. Somos filhos do mesmo Pai. Somos descendentes da mesma inteligência suprema. Todos nós. Enquanto nós não chegarmos nesta situação de família espiritual, não tivermos essa consciência, ainda vamos achar que é natural que eu mantenha e guarde rancor e ódio de certas pessoas, principalmente das pessoas da minha própria família. Eu vou achar que isso é normal, mas não é e não precisa ser assim. Se eu tiver essa consciência que estamos caminhando para esta família, se eu tiver consciência de que essa família material que eu tenho, consanguínea ou não, que está ali no mesmo lar, com todos aqueles conflitos, é o meio, é o laboratório, é a escola que vai fazer com que eu avance no meu processo e aumente a minha consciência como espírito que sou, para poder ser melhor e, consequentemente, mais feliz. Quanto antes eu me der conta disso, mais rapidamente eu consigo chegar. Existe uma história que conta de como que os lobos eles vivem, né, em conjunto durante tanto tempo e são uma das espécies que mais consegue sobreviver a situações tão diferentes da vida, né, da vida deles. No meio de precisar caçar, precisar reproduzir. Entre eles, quando eles estão em conjunto, caminhando na floresta ou na região que eles estão ali dominando, eles permitem que aqueles que têm mais idade, mais dificuldade, os que são mais idosos, caminhem na frente. Que eles se conduzam na frente. E o resto da alcateia vai atrás, mantendo o ritmo que os idosos conseguem. Porque aqueles que estão na frente vão ditando o ritmo dos outros. E pela sua experiência, detectando quais são os melhores caminhos para que menos perigos aconteçam para toda a alcateia. Mas como é que eles sabem isso? Porque já são mais idosos. E se os mais jovens, pelo ímpeto, saíssem na frente, em disparada, e deixassem os idosos mais para trás? Provavelmente os idosos sozinhos iriam morrer, e os mais jovens também, porque iriam se aventurar por terras que não têm experiência e conhecimento para andar. Se nós pudermos apenas usar essa analogia na nossa vida, e com as pessoas que estão já nessa idade mais avançada, nossos pais, nossos avós, e pudéssemos observar como eles caminham e os caminhos que seguem, quais são esses caminhos? A forma de ver a vida, a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de perdoar e esquecer mais facilmente os erros do passado. Essa sabedoria que só a existência, só as lições de vida nos dão. Não tem como a gente ter este conhecimento antes de passar por isso. E caminhássemos junto com eles, nessa interação contínua, teríamos a oportunidade de evitar muitos erros, muitos escorregamentos na nossa vida, muitos retrocessos, por causa de aproveitarmos o que eles têm para nos ensinar. O nosso objetivo, de todos nós aqui, não é angariar riquezas, não é termos o maior poder do mundo. No fundo, se nós só buscássemos essas coisas, ao alcançarmos, veríamos que ainda resta um vazio dentro de nós. Como muitos e muitos relatos que nós podemos ter. Pessoas altamente poderosas, famosas, com muitos recursos financeiros que tiram a própria vida por falta de motivação de viver. Ou seja, não são os recursos daqui, da matéria, que nos trazem
essa satisfação de estar vivo, de cada dia, de viver e continuar vivendo. O que nos traz isso é a busca por sermos extremamente felizes. Estarmos em paz com a nossa consciência, estarmos em paz com a nossa família, vermos nossos familiares se desenvolvendo, crescendo, evoluindo, amadurecendo. Essa alegria, essa felicidade é a felicidade que os espíritos superiores tantos dizem que é o que nós devemos buscar. A paz na consciência, o equilíbrio. E nada mais inteligente, nada mais astuto, perspicaz do que observar quem já passou mais tempo nessa vida. Respeitar, agradecer e cuidar daqueles que agora estão precisando desses cuidados. Essa é a mensagem ratificada por Jesus de Nazaré e trouxe até Kardec no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Existe no final desse capítulo 14 uma mensagem de Santo Agostinho que traz um resumo de tudo que nós conversamos aqui e a importância que tem a gente abrir mão de um prazer material hoje para uma consequência futura muito melhor, que vai nos trazer muito mais retorno do que o que possamos angariar agora. Que Jesus e os bons espíritos nos amparem nessa nossa jornada e abençoe os nossos pais. Mais uma vez, então, convido a todos a sentarem confortavelmente, a fim de que possamos fazer as nossas vibrações. Com o pensamento elevado, vamos buscando no fundo do nosso coração, dos nossos sentimentos, um desejo de alívio às dores a todos aqueles que estão com dor, que estão em sofrimento, nos hospitais ou em casa, aguardando um pouco de alívio. Bons amigos, Mestre Jesus, encaminhe essas nossas energias para todos aqueles que estão necessitados de cura, de alívio de suas dores, sejam elas do corpo físico, sejam elas perturbações morais, psicológicas, que eles possam receber essa dose de energia e possam ficar em paz. Vamos vibrar por todas as famílias que estão em conflito, em brigas, discussões, uma energia de paz, um desejo de equilíbrio, de serenidade para todos esses lares. Que as tuas bênçãos, que a tua mão, Senhor, se faça presente em cada uma dessas casas, passando por cada uma dessas pessoas, equilibrando os seus sentimentos e trazendo a consciência do diálogo, da conversa, que eles possam se respeitar e se amar cada vez mais. Vibremos pelo nosso planeta Terra, que tem sido bastante castigado pelas ações dos homens. Que a consciência de preservação, que a consciência de equilíbrio ecológico, de atitudes dentro do coletivo esteja mais presente entre todos. Principalmente vibrar pelos governantes, pelos dirigentes dos países, das nações, que suas atitudes sejam sempre medidas com as bênçãos da tua palavra. Não importa em qual localidade, qual religião ou ausência de religião professa,
mas que a tua mensagem de respeito, de amor e de caridade esteja presente nas atitudes desses governantes. Mestre amado, mais uma vez te agradecemos a oportunidade bendita de uma reunião espiritual. Pelos teus ensinamentos, pelo teu amparo, pela tua inspiração, nós lhe somos gratos. Que possamos manter este equilíbrio, essas energias por toda a semana e levarmos para os nossos lares, influenciando a nossa família. Fica conosco, Senhor, fiquem conosco, amigos espirituais, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema da próxima semana é Sejamos Melhores para Dias Melhores. Será uma pesquisa livre realizada pelos expositores do tema. A você que nos acompanhou pela rede Boa Nova de Rádio, nós estamos encerrando aqui as transmissões e continuamos pelas redes sociais. Gostaríamos de lembrar a todos que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade que, como é nosso caso, oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos fiquem atentos às orientações. O dirigente pode iniciar o passe. Vamos neste momento nos tranquilizando e nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade preparou neste ambiente, sentindo as emanações de paz, saúde, harmonia, que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. Que neste momento consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. Vamos a Jesus.
e que na próxima semana possamos estar novamente presentes para darmos continuidade ao tratamento. Graças a Deus. A todos que estão presentes, por favor, por gentileza, aguardar as orientações dos colaboradores para a saída, a fim de evitar a aglomeração nos locais de saída. Que a paz de Jesus acompanhe a todos e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que possamos nos encontrar em breve numa próxima reunião. Muita paz, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.